Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre o cego curado no sábado. João capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviado, apostolizado, comissionado. E foi, pois, e lavou-se e voltou enxergando, voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: é ele mesmo. Outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sim, sou eu sou o mendigo cego que agora estou enxergando. E diziam-lhe: pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu: o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou enxergando. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Onde está Jesus? Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus operou o milagre e abriu os olhos, e tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como estava enxergando, e ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e agora vejo. Então alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais prodígios, tais sinais? Havia dissensão entre eles. Tomaram a pressionar o cego: tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: ele é um profeta. E os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora estava enxergando, enquanto não chamaram os pais, para interrogar os pais, para que agora via. Perguntaram-lhe dizendo: este é o vosso filho? E que vós diz ter nascido cego? Como, pois, está vendo agora? Seus pais lhes responderam dizendo: sabemos que é nosso filho, sabemos que nasceu cego, mas como ele está vendo agora, não fazemos a menor ideia, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele é maior de idade, pergunte a ele, e ele mesmo responderá por si. Os pais estavam com medo dos judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Messias, o Hamashia, o Cristo ungido, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, é maior de idade, pergunte para ele mesmo. Chamaram, pois, ele pela segunda vez, o que havia sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Respondeu ele: se é pecador eu não sei, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O texto continua, o texto é riquíssimo e tem muitas aplicações extraordinárias para nós fazermos, só que esse milagre foi um milagre extraordinário, porque eles estavam acostumados a ver alguém que acidentalmente tinha ficado cego ser curado pela fé, pela oração, pelo tratamento médico, mas esse não, esse nasceu cego. Jesus usa de um símbolo, Jesus usa de uma chave, Jesus usa de um princípio semelhante a Naamã, que recebe a cura do Deus Israel, do Deus verdadeiro, pela instrumentalidade do profeta Eliseu. Agora nós temos um Naamã que dá testemunho da experiência de fé no Deus Israel. A mulher samaritana, no devocional de ontem, que foi liberta, recebeu do Pai, pela instrumentalidade de Jesus, o Hamashia, o ungido, o Cristo, e saiu falando e dando testemunhos a toda Samaria da sua libertação, cura, adoração ao Deus vivo. Agora o cego de nascença, recebendo pelo Pai, pela instrumentalidade de Jesus, em sua forma humana, operando os milagres, os sinais, os prodígios,
e eles querem o constranger a não dar testemunho público, a não reconhecer, a não glorificar a Deus, a não falar do fenômeno e a concordar com os fariseus que Jesus é um falso profeta. E ele diz: se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e o fato, a evidência, o que é difícil para vocês refutarem é que agora estou vendo. Esse é o Jesus que manifesta para quebrar todo o legado, toda a maldição, toda a energia contrária. Qual é o nível de luz e de entendimento que os apóstolos têm? É o nível de luz e entendimento que a Torá dava para eles até aquele momento da revelação do mundo espiritual. E até aquele momento, o fragmento de luz que eles tinham é: este homem nasceu cego pela maldição dos pais, pela iniquidade dos pais que visita os filhos, terceira, quarta geração. Era esse o entendimento de luz. Jesus não está dizendo que isso é impossível de acontecer. Jesus não está dizendo que esta possibilidade da iniquidade, do pecado dos pais se tornar uma maldição perseguidora e se manifestar nos olhos do bebê quando nasce cego não existe. Jesus não está dizendo isso. Jesus está considerando que existe essa possibilidade no mundo espiritual, porque a lei de Moisés e o código e a luz e a revelação de entendimento de Deus pela Torá indica e leva até esse ponto. Mas Jesus está trazendo uma informação mais profunda. Jesus está dizendo, no caso dele, não foi nem a maldição hereditária dos pais, nem o pecado dele por causa e efeito que fez com que a catástrofe, a maldição, a tragédia, o infortúnio da cegueira tomasse conta dele. Seriam essas duas opções. Até esse momento, o sistema de crença dos apóstolos compreendia isso. Fiquei cego porque eu pequei, eu brinquei, eu fiz algo que afrontou a santidade de Deus, eu semeei uma semente maligna, eu colhi essa semente maligna. Isso fazia parte do status quo de crença deles até esse momento da humanidade. Ou então os pais pecaram, os avós, os bisavós, os tataravós, e essa energia remanescente se manifestou nos olhos do bebê que nasceu entretecido, bordado com defeito. Porque os demônios tiveram autorização de tocar nessa estrutura de cromossomo, de DNA, de RNA, de predispor a um câncer, de predispor a cegueira já desde a tenridade. É os dois mundos e as duas argumentações teológicas que aquela geração, naquele momento de luz e revelação de Deus, podia entender. Lei de causa e efeito, ele é responsável pela sua cegueira, ou o pecado geracional da família. Jesus vem e traz uma coisa infinitamente superior. Nenhum, nem o outro. Mas no caso dele, nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste agora. Para que o poder de Deus se manifeste agora. Para que os sinais de Deus se manifestem agora. Assim como existem doenças para a morte, existem doenças que não são para a morte. Assim como existe morrer no tempo certo e deixar o seu legado e a sua vida tendo feito e cumprido o que Deus desenhou para você, assim como existe morrer a morte precoce, antes do tempo, antes da hora, seja por demônios, por fatalidade, por imaturidade, por irresponsabilidade, por leviandade, agora também existe então uma doença, que eles nunca haviam entendido e pensado sobre essa perspectiva, que ele nasceu assim, para a glória de Deus se manifestar sobre ele. Esse texto não é nem um texto para você usar afirmando que existe maldição hereditária, nem é um texto para você usar afirmando que não existe maldição hereditária. O texto é o texto que serve para ensinar que a glória de Deus se manifesta curando os enfermos. E Jesus, para quebrar o sistema de crença religioso, aplica o lodo, faz um símbolo e manda ele à fonte de Siloé. Poderia falar agora 2 horas sobre a fonte de Siloé. Poderia falar agora sobre o lodo. Poderia falar agora sobre as propriedades medicinais da argila. Poderíamos falar agora tantas coisas. Mas não foi ciência das habilidades medicinais da argila desta região geográfica do planeta. Não foi a água terapêutica ou com habilidades alcalinas da fonte de Siloé. Não foi nada disso. Foi a obediência de um mendigo ao comando da fé de um Messias. Foi a atitude de crer, obedecer, como uma criança simples. Aquelas crianças que se assentam no colo de Jesus, vêm e experimentam os milagres, os sinais, os prodígios, os fenômenos do reino dos céus. E é essa disposição mental que Deus quer que eu e você tenhamos, para experimentarmos, recebermos, liberarmos, nos movermos em milagres
e em prodígios. Os religiosos querem prendê-lo e processá-lo, puni-lo por ter recebido cura no sábado, por Jesus ter operado cura no sábado. Mas Jesus não está nem aí para o sistema de crença religioso deles. A glória de Deus é superior a tudo isso. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com esta revelação. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deposite sua oferta para que possamos seguir produzindo conteúdos semelhantes a esse. Ore e colabore. Vamos juntos unir dons, talentos, manifestar a glória do Senhor e fazê-lo conhecido. Esse homem também sai testemunhando a respeito do fenômeno de cura que recebeu de Jesus, mesmo que isso seja perigoso para ele e para a família dele. Mas ele não está nem aí. O que ele quer é Deus. Mande o seu pedido de oração até o devocional de amanhã. Em nome de Jesus.